Olá, meus irmãos do YouTube, seja bem-vindo ao canal Adoração. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Antes de começarmos este vídeo, peço a você que deixe seus pedidos de oração nos comentários e lembre de alguém com quem você possa compartilhar este vídeo, para que as Escrituras Sagradas alcancem mais vidas. Você acredita em profecia? Deus chama profetas para ensinar seus mandamentos, advertir contra o pecado e profetizar sobre acontecimentos futuros. A Bíblia registra muitas profecias que já foram cumpridas, bem como muitas que ainda não aconteceram. Muitas profecias bíblicas estão centralizadas em Jesus Cristo, em sua vida e em seu papel no destino de toda a humanidade. Dentre essas profecias podemos citar algumas como a saída do povo hebreu cativo do Egito, o nascimento, vida e morte de Jesus Cristo, o cativeiro da Babilônia e o último livro profético que se chama Revelação ou Apocalipse. Você já ouviu falar da profecia de 1968? Então assista este vídeo até o final para saber que profecia é essa e se ela está se cumprindo. Os profetas testificam da vontade de Deus. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Este tem sido seu padrão desde o início. Falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Lucas 1:70. Deus deseja que seus filhos aprendam, cresçam e prosperem. E por isso, ele dá advertências, revelações e instruções por meio de seus profetas. Os profetas nos preparam para o futuro. Os profetas podem predizer acontecimentos importantes a fim de advertir o povo. Seguir as palavras dos profetas pode nos ajudar a estar preparados para o que está por vir. Quando vemos certas profecias se cumprindo, isso também pode nos ajudar a fortalecer nossa fé na palavra de Deus. A profecia de 1968 sobre os últimos dias. Uma senhora de 90 anos de idade, da cidade de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões na cidade onde esta mulher residia. Ele se encontrou com ela e a senhora lhe relatou o que viu. Ele anotou tudo, mas achou aquilo muito estranho e guardou a profecia numa gaveta. 30 anos depois, ele decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas. Aquela senhora de Valdres era uma mulher confiável e uma cristã fervorosa, com boa reputação na igreja e na comunidade local. Eis o que ela viu. Vi o tempo antes da vinda de Jesus e o surgimento da Terceira Guerra Mundial. Vi estas coisas com os olhos abertos. O mundo surgiu diante de mim na forma de um globo e vi cada país da Europa. Vi também a Escandinávia, vi a Noruega e certos acontecimentos que terão lugar antes da volta de Jesus, antes de acontecer a calamidade final que o mundo jamais experimentou. Ela mencionou 4 ondas. A primeira onda, a Era da Paz Inesperada. Primeiramente, antes de Jesus voltar e de romper a Terceira Guerra Mundial, haverá um período de paz como nunca antes houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente, e haverá muitos anos de paz. Neste tempo de paz, as nações serão desarmadas. Na Noruega também, e não estamos preparados para quando a guerra surgir. A Terceira Guerra Mundial partirá de um lugar improvável, de onde ninguém espera. Ela falou isso em plena Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética estavam medindo forças. Anos depois, a Guerra Fria acabou e já se falava em desarmamento e desativação das bombas nucleares, ou seja, um tempo de paz. A segunda onda, mornidão espiritual. Os cristãos passarão por um tempo de mornidão espiritual sem paralelo na história, afastando-se do verdadeiro evangelho, deixando de viver a verdadeira fé. Os crentes desprezarão qualquer pregação penetrante. Não quererão, como antigamente, ouvir sobre o pecado e sobre a graça, a lei e o evangelho.
sobre o arrependimento e restauração. Ao contrário, a mensagem será substituída pela pregação da prosperidade e felicidade do crente. O mais importante é o sucesso, ser alguma coisa, possuir bens terrenos, coisas que Deus nunca nos prometeu desta maneira. Igrejas e casas de oração estarão cada vez mais vazias. Os templos, em vez de serem usados para a pregação do Evangelho, como vem sendo feito por gerações, como tomar a cruz e seguir a Jesus. Onde deveriam os irmãos se reunir para avivamento e arrependimento, serão ocupados pelo entretenimento, artes e cultura que invadirão as igrejas. Esta será uma das coisas marcantes que antecederá a vinda de Jesus. Isto está acontecendo nesta geração. Igrejas que pregam o evangelho genuíno vazias, mas as que pregam prosperidade e entretenimento lotadas. Terceira onda, deterioração moral. Haverá uma desintegração moral da velha Noruega, como nunca antes ocorreu em sua história. As pessoas viverão como se fossem casadas, sem serem casadas. Haverá muita impureza antes do casamento. A infidelidade conjugal será aceita como coisa comum e justificada de todas as maneiras. Os crentes aceitarão estas coisas como normal, até mesmo o pecado contra a natureza humana. Antes da volta de Jesus, haverá muitos programas de TV como nunca antes. Os programas de televisão serão tomados por cenas de violência, assassinatos, destruição do próximo, e não nos sentiremos mais seguros andando pelas ruas. As pessoas imitarão o que verão na TV. Nenhuma estação de TV será diferente. O mundo estará cheio de estações de TV. Veremos cenas terríveis de crimes e destruição das pessoas, e isto se espalhará pela sociedade. Cenas de sexo e de intimidade entre duas pessoas casadas serão mostradas para quem quiser ver. Na época, o missionário disse que a Constituição proibia este tipo de coisa. E então a mulher respondeu: acontecerá, e você verá estas coisas acontecerem. Tudo o que temos será desprezado, e a indecência aparecerá diante dos olhos de todo mundo. A televisão chegou na Noruega em 1968, e há muito tempo está acontecendo tudo o que ela disse. Quarta onda, migração e agitação social. As pessoas de países pobres inundarão a Europa. Em 1968, não havia tantos imigrantes. Inundarão a Escandinávia e a Noruega. Serão tantos que a população começará a tratá-los com desprezo. Serão tratados como foram os judeus antes da Segunda Grande Guerra. Então se encherá a medida de nossos pecados. Lágrimas escorriam pela face da mulher. Eu não o verei, mas você sim. Então, de repente, Jesus virá, e a Terceira Grande Guerra romperá. Será uma guerra curta, disse ela ter visto a guerra em sua visão. As guerras que presenciei enquanto vivi são brincadeiras de criança comparadas a esta, e acabará com uma terrível explosão nuclear. O ar ficará irrespirável em vários continentes: América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará arruinada, contaminada. O remanescente das nações ricas tentará se mudar para os países pobres, mas os países pobres os tratarão da mesma maneira como foram tratados. Estou feliz porque não viverei para ver essas coisas, disse a mulher. Mas quando chegar o momento destas coisas acontecerem, você deve criar coragem para contar. Recebi essas coisas de Deus, e nada do que falei vai contra o que a Bíblia diz. Aquele que tem seu pecado perdoado e tem a Jesus como Salvador e Senhor, está salvo. Emanuel Tollefsen Minos nasceu no Congo belga, atual República Democrática do Congo, em 1925 e faleceu em Oslo, na Noruega, em 2014. Em 1930, foi adotado por uma família de missionários que o levou para a Noruega, onde cresceu e se tornou um evangelista. O jovem evangelista anotou tudo o que a senhora disse. Ela pediu que ele divulgasse ao mundo a mensagem profética que havia dito. Todavia, como ele achou muito estranho o conteúdo da visão daquela senhora,
Ao invés de passar a divulgar a mensagem que havia recebido, a guardou em uma gaveta. Somente cerca de 30 anos depois, quando os fatos contidos naquela mensagem começaram a se tornar realidade, é que o adulto evangelista começou a divulgar a profecia. Num mundo que enfrenta incertezas, estas profecias ressoam como uma sinalização. Elas nos lembram que mesmo em nosso mundo em mudança, há um plano divino em desenvolvimento. Ao ponderarmos as palavras dessas profecias, somos instados a estar vigilantes, introspectivos e preparados espiritualmente para o retorno de Jesus. Que a exploração da profecia desperte a reflexão e que possamos caminhar em frente com um sentido de propósito e esperança, mantendo um olhar inabalável no horizonte da providência de Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.